Olá, bom dia. É um grande prazer estar aqui mais uma vez na jornada digital da ANAP como moderadora. Eu sou Elizabeth Mitsui, sou enfermeira. Atualmente estou como diretora corporativa assistencial e experiência do paciente da Rede Américas. Estou muito feliz por falar de um tema tão importante. Mas antes de apresentar os nossos debatedores, eu quero trazer alguns recadinhos. O nosso evento terá duração de 1h30. Cada um dos participantes terá de 10 a 15 minutos para fazer a sua apresentação e, após, entraremos para uma sessão de perguntas. Então, todos que estão assistindo poderão enviar suas perguntas por meio do chat. E ao longo do nosso evento, eu vou transmitindo essas perguntas para os nossos debatedores. Esse evento ele vai ficar gravado no YouTube, no canal da ANAP. Então, para aqueles que quiserem assistir posteriormente, fiquem à vontade para acessar. Essa jornada ela é composta de 4 encontros durante o mês de agosto. Então, para que vocês recebam o certificado, é importante participar de todos os 4 encontros. E é importante lembrar que essa jornada ela está sendo patrocinada pela Wolters Kluwer. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui os nossos debatedores. Hoje, na nossa mesa, nós teremos o Giancarlo Colombo. Ele é médico intensivista, trabalhou como gerente médico do Departamento de Prática Médica do Hospital Einstein e atualmente trabalha como gerente do Departamento de Pacientes Graves do mesmo hospital. Também teremos a Diana Bortolanza. Ela é enfermeira especialista em terapia intensiva e cuidados paliativos. Ela fez MBA em Qualidade e Segurança do Paciente, é certificada Black Belt e Lean Six Sigma. Atualmente, ela está liderando projetos de melhoria contínua, educação continuada e gestão de qualidade no Hospital Nossa Senhora das Graças. E nossa terceira debatedora é a Maria Cecília. Ela é enfermeira especialista em implantação de sistema de gestão da qualidade e riscos, assessora técnica de gabinete e coordenação do paciente na Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. E hoje o nosso tema é um tema fundamental para a gente garantir a qualidade e segurança das nossas instituições de saúde. Nós vamos falar sobre disclosure na prática, aprendizados e experiências reais. Sabemos que falar sobre danos, eventos e falhas não é um tema fácil, mas também sabemos que é um direito do paciente e é uma oportunidade de revermos nossos processos e melhorias. Então, é um tema que traz muito debate, né, e oportunidade de amadurecimento. Também sabemos que mais do que uma obrigação institucional ou protocolos, o disclosure ele só faz sentido quando ele está instituído culturalmente, quando a gente tem a alta liderança trazendo isso para perto, participando e conduzindo de uma maneira que a gente obtenha uma cultura justa. Ou seja, é um convite à transparência, ao acolhimento, à escuta, e é uma forma da gente fortalecer a confiança com os pacientes e os nossos familiares. Quando a gente pensa em disclosure, a gente também tem que pensar que é uma oportunidade da gente resgatar a credibilidade e a confiança desses pacientes e desses familiares, evitando, assim, uma judicialização ou uma exposição de mídia. E hoje a gente vai ter a oportunidade de refletir sobre todos esses temas. E uma das temáticas vai ser sobre a implantação do conceito, a estrutura, os processos e como desenvolver com treinamentos os profissionais para essa condução na prática. Então, desde o primeiro momento da escuta até o plano de melhorias.
Também teremos uma abordagem com foco nos desafios e benefícios práticos do disclosure, pensando na família, no paciente e também na nossa segunda vítima, que é o nosso profissional de saúde. E para finalizarmos as provocações, também vamos falar e explanar o Programa Nacional de Qualidade e Segurança e a estratégia de disclosure para garantir a credibilidade e o direito dos usuários. Então, é um tema bem relevante, importante, eu convido a todos participarem aqui pelo chat. Então, vamos lá, vamos chamar nosso primeiro convidado, o Giancarlo Colombo. Fique à vontade, Jean. Olá, Eli. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com todos. É um privilégio poder discutir esse tema com vocês. Imaginem só, uma quinta-feira como essa, finalmente veio um dia quente depois de tantos dias frios, e a gente vem trabalhar agradecendo por ser um dia bom, e de repente a gente recebe a seguinte mensagem, né? O paciente faleceu, mas qual paciente, onde, como, por quê? Pacientes falecem. Não, é um paciente jovem, 20 e poucos anos, internada para fazer um procedimento cirúrgico. Hoje de manhã estava indo realizar outro procedimento cirúrgico, apresentou um sangramento importante de via aérea, dificuldade de intubação, parada cardiorrespiratória, paciente faleceu. O centro cirúrgico está um caos, óbito não esperado, precisa avisar a família. Quem é que vai avisar a família? Avisa a liderança, avisa a diretoria técnica, avisa diretor médico, quem desce, quem fala, como fala. Então, a verdade é que o disclosure, todos temos a impressão de que conversar, às vezes, é uma habilidade que todos temos, né? De conversar de uma maneira clara, transparente, de criar vínculo, de criar empatia, mas nem sempre isso é uma verdade, né? E quando você se depara a um caso crítico, como este caso, né? Este exemplo que eu dei, uma série de sentimentos, falhas, divergências, falta de protocolo, eles aparecem, né? E aparecem de uma forma muito exuberante, que o resultado dessa combinação pode ser muito desfavorável. E o desfavorável que eu digo não é para a instituição, mas também para a família e para todos os envolvidos, né, neste evento. Então, quando nós falamos em disclosure, né, uma ferramenta criada, na verdade, na América do Norte, né, no Canadá, mais propriamente dito, ela, ao nosso ver, né, e aqui eu estou colocando uma impressão muito da nossa instituição, ela tem a intenção de criar um vínculo e de promover talvez o melhor sentimento possível para essa família, para a instituição, porque só assim nós acreditamos que, de fato, esse problema pode ser resolvido. Mas para nós criarmos este processo de disclosure, né, muita coisa precisou ser construída a partir deste caso, onde ele foi resolvido após muito tempo de uma forma favorável, mas que naquele episódio, quando você conversa com as pessoas, de fato foi um episódio extremamente difícil e complexo. Então, para nós construirmos, né, um processo de disclosure, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa discutir aqui, colocar, é que precisa vir da liderança. Então, a liderança da instituição precisa acreditar no processo de disclosure. Acho que este é o primeiro ponto. Ele não pode nascer de baixo para cima, ele precisa nascer de cima para baixo. Então, ele tem que vir da liderança
para a operação. A instituição precisa acreditar no valor do disclosure. Vale lembrar aqui que tanto nos Estados Unidos, assim como no Canadá e alguns outros países, existem leis que protegem o disclosure. Então, tudo aquilo que o médico fala ou alguém da instituição fala relacionado ao evento para aquela família, aquilo de fato não pode ser utilizado, não pode ser utilizado em um eventual processo. Mas no Brasil, essa lei não existe. Então, um disclosure aqui pode sim, entre aspas, oferecer as informações que a família precisa para entrar com um processo contra a instituição. Então, a instituição precisa saber disso. E precisa acreditar que com o disclosure, e mesmo expondo essas informações, que o resultado será mais benéfico do que qualquer outra coisa. Mas para isso, precisa existir um alinhamento com toda a liderança estratégica, técnica, jurídica da instituição. Um segundo ponto, naquele primeiro momento em que essa família precisou ser abordada, nós não tínhamos as respostas que a família precisava. Então, neste momento, não adianta nós tentarmos prover uma relação e respostas. O que nós precisamos nesse primeiro momento é acolher essa família e colocar alguém como referência. Eu acho que não existe nada pior do que quando nós sofremos ou um sentimento de perda ou de preocupação, etc. Enfim, que a gente não tenha uma pessoa para quem direcionar, né, a nossa queixa, a nossa reclamação, a nossa angústia. Então, esse primeiro episódio, nós chamamos aqui de disclosure inicial. Então, o disclosure inicial, na verdade, é onde você se apresenta para essa família ou para este paciente, né, a depender do caso. E neste momento é um momento em que você não está lá para pedir desculpas. Você nem sabe de fato o que aconteceu, você não sabe se foi um evento, você não sabe se foi uma falha, se foi uma complicação, se foi algo inerente ao próprio procedimento, à própria doença da paciente. Então, de repente, assumir algo que não é uma verdade também pode ser prejudicial para você e também pode ser prejudicial para a família, porque você pode dizer uma inverdade que vai fazê-la sofrer por um tempo muito longo sem você ter essa resposta. Então, neste primeiro momento, é a tentativa de criar um vínculo, de se apresentar, de dizer para essa família, para esse paciente, que você vai passar todo este período junto deles. E que ao término de uma avaliação minuciosa, onde serão avaliados, entrevistados, visto prontuário, se existir a possibilidade de imagens, essas imagens serão vistas, e que após o término dessa análise minuciosa, o que você pode prometer é que você vai chamar essa família e que vai existir um segundo momento, um disclosure final, onde você vai contar para essa família tudo o que foi encontrado e tudo que você conseguiu concluir dessa análise do caso. Neste momento, nesse disclosure inicial, aí é uma recomendação, obviamente isso não é uma obrigatoriedade, né? Eu estou trazendo muito para vocês a nossa experiência. Eu sempre deixei o meu contato pessoal junto a essa família, para que eles pudessem sempre me ligar quando existir qualquer angústia, quando existir qualquer vontade de falar, quando existir uma vontade de fazer um questionamento, quando existir, de repente, uma vontade de desabafar. Lembrando que
é natural que, se ela perguntar para diferentes pessoas, diferentes respostas vão vir. E diferentes respostas é o pior cenário no qual essa família precisa ser envolvida. Porque não tem nada pior do que, esse fulano me disse uma coisa, esse me disse outra, qual é a verdade, está todo mundo mentindo para mim, eu não acredito em ninguém. Então, quando você direciona uma comunicação, você evita esses ruídos. E isso torna um relacionamento mais íntimo, mais próximo e um resultado muito mais positivo. Depois que o disclosure inicial foi feito, e aqui nós recomendamos que tenha uma equipe treinada para a realização desse disclosure inicial e para a realização dessa tratativa. Aqui nós criamos um escritório de gerenciamento de risco, que nasceu e cresceu mais forte, né, após um evento, e pessoas foram treinadas para a realização desses eventos, para a realização desta abordagem. É claro que esse escritório não fica 24 horas aberto, 7 dias por semana, ele trabalha num período comercial um pouco mais estendido que um período comercial, então muitas vezes é necessário o treinamento de lideranças em cada uma dessas zonas quentes dentro da instituição para que eles possam fazer o disclosure. Mas após a realização do disclosure inicial, esta equipe deve sempre assumir a avaliação do caso e o disclosure final, e não mais ficar à mão simplesmente da liderança local, mas sim ter o apoio dessa equipe especializada. Após a realização do disclosure inicial, neste momento, nós pedimos para a família 45 dias. 45 dias para que o caso possa ser analisado. É muito tempo? É muito tempo. Talvez a família não consiga esperar esse tempo todo? Talvez não. Mas, de verdade, em todos esses anos em que eu trabalhei no escritório de gerenciamento de risco, nunca me pediram para encurtar o prazo ou nunca deixaram de respeitar os 45 dias. É claro que a gente sempre vai fazer o possível para que essas respostas sejam o mais breve possível. Lembrando que durante esses 45 dias, nós também nunca sofremos nenhum processo, nenhuma ameaça pública. Por quê? Porque a família ou o próprio paciente tem um interesse na informação que você vai trazer. E a depender da forma como você faz o disclosure inicial, você cria um vínculo. Esse vínculo não vai ser quebrado nem pela sua parte e nem por parte da família. Porque eles querem saber, sim, o que o hospital encontrou. E ele não vai ameaçá-lo ou tornar isso público um processo jurídico antes de ter, de fato, essa resposta. Então, este costuma ser um período onde as coisas se tornam um pouco mais calmas, onde a família muitas vezes foca no tratamento do paciente, né? Porque muitas vezes o evento ocorre, mas o paciente não necessariamente precisa evoluir a óbito. Então, neste momento, a gente foca duas frentes. Uma frente que eu costumo chamar de administrativa, que é a frente que vai analisar o caso e vai promover uma segunda conversa para um disclosure final, e uma frente assistencial, onde é importantíssimo que a instituição promova todo o tratamento assistencial possível e impossível aqui para reverter esse cenário ou para otimizar a evolução desse paciente. A frente administrativa é até melhor que você deixe com a equipe médica, com a equipe titular desse paciente, enfim,
ou se não houver uma equipe titular, com uma equipe assistencial. E você, como executor do disclosure, vai tratar da frente administrativa e, eventualmente, servir como um ponto de referência para atuar nas duas frentes. Então, paciente recebendo tratamento, recebendo a assistência necessária, você agora tem os seus 45 dias para realizar a análise. A análise pode seguir diversos protocolos, a gente usa o protocolo de Londres, acho que é o protocolo que a maior parte dos serviços utilizam, né? Análise de causa raiz, Ishikawa, enfim, para tentar encontrar causa e efeito. E durante este período, após a análise pronta, nós fazemos uma reunião junto à diretoria técnica do hospital e junto à diretoria jurídica, onde os pontos e os riscos da realização de um disclosure full, eles serão alinhados. Esse momento é um momento muito importante, porque na hora do disclosure final, realmente a expectativa das reações por parte da família e por parte do próprio paciente podem ser muito divergentes, né? Então, poxa, pode ser uma resposta com muito obrigado por ser sincero, era o que eu precisava ouvir, como pode vir uma resposta, vocês arruinaram a minha vida e agora eu vou brigar até o resto dela para arruinar o hospital e arruinar vocês. Então, existe uma divergência muito grande daquilo que de fato pode ressoar, né, de um disclosure final. Então, tudo isso precisa, sim, estar alinhado com a alta liderança para que a gente promova ali um cenário mais controlado possível para a realização desse disclosure final. Esse disclosure precisa, não necessariamente precisa, mas nós sempre preferimos realizar ele de uma forma presencial, olho no olho. Nós não levamos advogados no nosso disclosure, exceto se a família sinaliza a presença de um advogado. Aí nós entendemos que, da nossa parte, também é importante que nós tenhamos um, porque ele pode, sim, de fato, pressionar. Então, normalmente, quem realiza disclosure é esta equipe treinada, mas é uma equipe assistencial. Eu sou médico, não tenho formação jurídica nenhuma formal, e a equipe de enfermeiro, fisioterapeuta, que fazia parte aqui da nossa equipe de prática médica. E a intenção aqui no disclosure final não é falar sobre erro, mas falar sobre o que nós poderíamos ter feito diferente e que resultaria em um resultado diferente. Eu acho que a palavra erro só traz dor, e ela não vai trazer nada positivo disso. Vai trazer apenas desconforto, remorso, incertezas. Então, a gente pode sim apresentar o que de fato ocorreu, mas sempre utilizando ou tentando utilizar palavras positivas ou palavras menos negativas. Eu estou olhando aqui de lado, estou estourando o meu tempo aqui, que já acho que deu os 15 minutos, mas queria mostrar um pouquinho sobre o fluxo do disclosure para você, tanto o disclosure inicial, a análise, o alinhamento e o disclosure final. Acho que a mensagem final, pessoal, seja sincero, parece piegas o que eu estou falando, mas quando a gente fala do coração e quando a gente coloca um sentimento que realmente a gente se importa e que nós nunca gostaríamos que aquilo tivesse ocorrido, apesar de, obviamente, não ser a mesma dor pela qual a família está passando, é óbvio que o hospital sente dor. Muitas vezes aquele colaborador, aquele cirurgião, ele é uma segunda vítima. Hoje existe a descrição da terceira vítima. Então, é claro que todos nós sofremos e que todos nós não gostaríamos que esse evento tivesse ocorrido. E se você conseguir passar esse carinho, essa atenção e criar esse vínculo com a família, independente de qual seja o resultado disso,
eu garanto para vocês que ele é sempre mais positivo do que se o disclosure não tivesse sido feito. Então, essa é um pouquinho da nossa estrutura e da nossa experiência. Então, queria retornar para Eli, para não passar muito do tempo. E aí, acho que ao término nós teremos uma possibilidade de discussões e perguntas. Obrigado, Eli. Obrigado, pessoal. Aí, Giancarlo, ao final a gente já tem aqui algumas dúvidas, mas excelente a sua explanação. Eu acho que tem todo um processo, né, bem estabelecido, bem organizado, e é muito nítido a maturidade. Acho que não é a realidade, talvez, de todos os hospitais hoje no Brasil, mas eu acho que o que fica aqui de tudo que você trouxe é a questão da empatia, do acolhimento, né, da conexão com o paciente, da transparência, da verdade. Então, acho que você trouxe uma visão aqui muito de conexão mesmo, né, de trazer essa segurança para o paciente de forma muito clara. E dentro do que você explanou aqui, eu acho que é uma forma, principalmente, de respeito, né, à família, porque nenhum profissional tem a intenção, né, ou pelo menos no nosso cotidiano, né, a gente vê que isso não, a maioria das situações, né, ou quase, certamente, quase todas, né, a gente não tem esse contexto. Então, muito obrigada aqui pela oportunidade de aprendizado, e eu tenho certeza que traz muitas ideias aqui, muitos insights para o nosso público, e para mim também. Já fiz várias anotações aqui, certamente a gente vai usar aqui alguns desses pontos que você trouxe. Eu vou convidar agora a Diana Bortolanza, fique à vontade para trazer a temática. Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu gostaria, de agradecer pela oportunidade de falar sobre esse tema. É uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas experiências. Na minha caminhada na área de qualidade e segurança do paciente, eu consigo perceber que um dos desafios para a implantação do protocolo de disclosure nas instituições é o profissional de saúde. Eu sou profissional da saúde, sou enfermeira por formação, mas por quê, Nós fomos formados para salvar vidas, eu sempre falo isso. E isso é uma primícia que muito provavelmente já nasce com a gente. E se não nasce, ela é implantada no nosso DNA durante a formação acadêmica. O que não nos ensinam, pelo menos não com a mesma ênfase, é que somos passivos de erro. E principalmente como lidar com isso. O que nos ensinam menos ainda, geralmente aí nas academias, nas formações, é que esses erros geralmente demandam de processos frágeis. É uma dificuldade na prática, o entendimento do erro e depois de que o erro demanda de processos, na maior parte das vezes. Isso gera um peso do processo de reconhecimento e pedido de desculpas. E culturalmente falando, é como se isso representasse um atestado de fraqueza ou de incapacidade perante aos colegas, a sociedade, gera aquele medo de julgamento. No entanto, a reflexão que eu gostaria de trazer é que se a gente parar para analisar, além de salvar a vida, nós também somos responsáveis por aliviar dores e sofrimentos quando a cura não é possível. Dessa forma, a gente pode começar a entender que o disclosure, quando praticado de uma forma estruturada e empática, ele representa também um cuidado essencial humano para o paciente, para os familiares, para os profissionais de saúde, que em alguns casos também devem ser considerados vítimas desses eventos. Bom, dito isso, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre os benefícios que o disclosure é capaz de trazer
baseado nas minhas experiências práticas. Para a família e para o paciente, a falta de informação, a angústia do não saber, potencializa a dor do dano, prolonga o luto e pode levar à desconfiança, né? Aumenta ainda mais a desconfiança. O disclosure ele contribui para aliviar a ansiedade e a sensação de abandono, e isso acaba, né, por consequência, reduzindo o sofrimento, promovendo uma redução desse sofrimento. Um outro ponto que é bem importante é o conhecimento das medidas que serão adotadas para que outras pessoas não passem pela mesma dor. Porque, no fundo, né, o que a família quer é entender, é informação e também saber o que vai ser feito com aquilo, né? O que vocês vão fazer com isso, afinal. Essa medida ela é capaz de fazer com que aquele evento, muitas vezes traumático, seja ressignificado. Ou seja, saber que a minha dor serviu para alguma coisa. Isso é reconfortante para as vítimas de um evento adverso. E o pedido de desculpa para a família, esse reconhecimento formal, ele gera este sentimento de justiça e de respeito, quando realizado, né, de forma estruturada, ética, mas principalmente empática. Porque os pacientes, os familiares, eles são capazes de sentir quando aquilo não é verdadeiro e não é empático, né? Isso acaba ficando muito pior daí. E quando sim, né, quando se faz de uma forma verdadeira, o disclosure ele representa um instrumento de fortalecimento e restabelecimento do vínculo de confiança. E já para o profissional de saúde, ele traz um sentimento de redução de culpa individual, né? Quando, ao reconhecer ali o erro como parte de um sistema falível, o profissional ele se sente apoiado, né? E não mais isolado, em silêncio. Os estudos demonstram, né, que os médicos e os enfermeiros eles sofrem intensamente após um evento adverso. E isso, obviamente, porque ninguém tem a intenção de cometer um erro. Por isso que o profissional que ele está ali diretamente envolvido no evento adverso, ou seja, né, aquele que pertenceu à última etapa ali do queijo suíço, ele pode e deve ser tratado como a segunda vítima. Então, né, quando o disclosure ele é conduzido, ele é bem conduzido, ele funciona sim como um recurso de suporte emocional para esses profissionais. E também pode trazer uma reafirmação da missão, né? O ato de dialogar com a família, de oferecer o acolhimento, ele permite que o profissional mantenha ali o seu propósito de cuidar e de aliviar sofrimento, mesmo diante de situações adversas. E para a instituição, né, não menos importante, ele vai sim reforçar um ambiente organizacional em que os erros são tratados como oportunidade de melhoria, não como punição, né? Ou seja, ele traz o fortalecimento da cultura justa. A comunicação transparente também já está comprovada, que reduz judicialização, evita perdas, né, reputacionais e fortalece a credibilidade da instituição. Na minha vivência prática, eu gostaria de rapidamente, né, compartilhar uma experiência que eu vivi ainda no início ali da minha carreira, dentro da qualidade, enquanto ainda enfermeira de gerenciamento de risco, e foi uma situação que me marcou muito, sabe? Na época, a instituição ainda não tinha, né, na instituição que eu pertencia naquele momento, ela ainda não tinha uma maturidade, um processo assim bem implementado, mas já se discutia muito sobre o assunto, já tinha, né, esse início dessa estruturação. E aí a gente passou por um caso, eu vou contar apenas ali o desfecho, né? Na reunião de desfecho, quando a instituição trouxe ali, né? Quando a gente trouxe na reunião
os processos, né, as falhas que aconteceram, mas principalmente, né, o reconhecimento de que o desfecho clínico para o paciente, ele resultou da não adesão do protocolo, né, do protocolo que existia como barreira para evitar que o desfecho fosse aquele, e que era uma sequência, né, de fragilidades e de erros, né, não diretamente relacionado a um profissional, mas a um processo. E que aquela situação serviu de aprendizado, mas principalmente promoveu uma série de melhorias, de investimentos, tanto em infraestrutura, em recursos tecnológicos, em recursos humanos. E quando foi listado ali, né, todas as ações que já tinham sido implementadas e que estavam em processo de implantação, foi possível ali naquela reunião visualizar na face do parente, ali, do familiar, como se o semblante dele mudasse assim automaticamente, como se os ombros, assim, sabe, saísse aquele peso. E ele olhou para nós e ele falou assim: olha, diante de tudo isso, né, apesar de tanta dor, eu gostaria de agradecer, porque eu não posso negar que vocês tiveram a decência, né, a dignidade de contar a verdade. E isso está tirando um peso dos meus ombros, porque eu não sei como eu ia continuar vivendo com essa culpa. Eu menosprezei a dor do meu familiar quando ele já estava há dias queixando e eu não valorizei, eu fui deixando para depois. E aí, quando veio a notícia do óbito, eu me senti extremamente culpado, porque eu poderia ter vindo antes, eu poderia ter procurado ajudá-lo e trazer ao hospital antes, e eu posterguei. Então, eu estava entendendo até aqui que a culpa era minha. E aquilo, para mim, né, pessoalmente falando, enquanto profissional, aquilo foi um marco, porque eu falei, nossa, é isso, é sobre isso, né? Também faz parte, também é responsabilidade nossa acolher e dar essa satisfação. A gente não tem noção, às vezes, de como a família enfrentou aquilo, o que isso vai desdobrar na pós-alta, né? Depois que aquela situação aconteceu, né, ali nos conflitos familiares e, enfim. Mas, e para concluir, assim, né, eu gostaria de falar que sem o disclosure, para mim, assim, a percepção que eu tenho é que todos perdem, né, porque sai desse evento com, muitas vezes, a família sentindo-se enganada ou culpada, o profissional carregando uma culpa, muitas vezes silenciosa, né? Porque o profissional é raro quando ele tem essa abertura para falar do que ele está sentindo, de como ele está se sentindo, né? E por isso ele acaba muitas vezes carregando uma culpa em silêncio e a instituição automaticamente perde a credibilidade. E quando a gente consegue implementar o processo do disclosure, aí começa a existir, né, o reconhecimento, a reparação, um aprendizado coletivo e, principalmente, um fortalecimento da cultura de segurança institucional. E falando em judicialização, né, que é uma das maiores preocupações, porque tem-se, né, essa impressão de que numa reunião de disclosure você vai dar, né, subsídios para processos jurídicos, porque você vai estar ali reconhecendo, né? Pode ser que sim, mas geralmente, na maior parte das vezes, quando se tem a intenção de judicializar, independente da reunião, do que foi falado, encontra-se brechas, né? Acaba gerando a judicialização de qualquer forma. O que o disclosure faz é também acabar criando uma barreira ou trazendo esse acolhimento e esse respeito para a família, o fortalecimento do vínculo, que muitas vezes acaba resultando na não judicialização por uma questão de consideração e respeito à instituição. Bom, era isso que eu queria, né, compartilhar.
passo a palavra e me coloco aí à disposição para mais questionamentos no final da palestra. Nossa, Diana, emocionante, tá? Eu quero te agradecer aqui pela genuína demonstração aqui de um case real, né? E principalmente trazendo aqui o seu sentimento, né? Toda a sua percepção, o desenvolvimento e a mudança, né? De leitura da importância do disclosure e se colocando tanto como profissional, mas também se colocando ali no lugar daquela família. Então, realmente, você trouxe aqui com muita clareza, né, esse sentimento. E eu acho que foi muito importante aqui a sua fala, porque ela deu amplitude para os dois lados, né, do ponto de vista da família, o quanto o disclosure traz um ressignificado para essa família, né, e estabelecendo um vínculo maior com o profissional, mas com aquela instituição, né, melhorando a credibilidade da instituição, quando é feito, claro, de maneira real, verdadeira, mas você deu luz ao posicionamento do colaborador, que muitas vezes se sente culpado, né? Então, a importância desse momento para que reduza esse sentimento do colaborador. E aí a gente entra no contexto que o disclosure ele não é de uma única pessoa, né? Como o Giancarlo já havia falado, né, na explanação dele, você traz também isso de maneira prática, a importância da multidisciplinaridade. E aí você fala bastante da questão do suporte emocional, da importância do suporte emocional, tanto para a família quanto para o colaborador, e tudo isso faz parte realmente de um amadurecimento, né, institucional, de uma questão cultural. Então, muito obrigada por trazer aqui essa riqueza de depoimento, mas também com conteúdo aqui muito profundo. E vamos lá para a terceira convidada. Então, Maria Cecília, as palavras são suas. Bom dia, Elizabeth, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz em estar participando aqui com vocês. Quero agradecer ao Giancarlo, a Diana pelas palavras e vou pedir permissão que eu roubei algumas coisinhas aqui, algumas falas, tá? Marquei também algumas frases aqui para trazer. Bom, vou primeiro me apresentar oficialmente e aí fazer as minhas considerações. Sou a Maria Cecília, sou enfermeira de formação. Estou trabalhando aqui na Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo desde finalzinho de março. Vim num convite aí bem alinhado ao tema, né? Convite de desenvolver um programa de qualidade e segurança dentro do Estado de São Paulo e principalmente um convite para a gente articular políticas que vão sustentar os processos de qualidade e segurança. Vivenciei aí por 25 anos o lado de estar na operação, de estar dentro dos serviços de saúde como profissional, sempre fui muito adepta dos processos de qualidade e segurança, sempre foi a minha paixão falar sobre segurança do paciente, sobre gestão de riscos, e sofri na pele essas questões de vivenciar os eventos adversos, de sofrer com os eventos adversos. Então hoje eu estou agora do outro lado, tentando facilitar os meios para que essas estratégias sejam colocadas em práticas e realmente a gente veja, né, um cenário sendo mudado aí, uma redução real de danos acontecendo, né? Então, vir falar de disclosure é motivador, porque estando agora na Secretaria de Saúde, mostra esse compromisso da alta liderança do sistema de saúde nessa temática também. Então, não tem como falar de processo de qualidade e segurança sem falar de disclosure, sem falar dessa relação, né, de confiança, esse compromisso e respeito com os nossos pacientes, tá? Então, o disclosure, como a gente já ouviu falando aqui, nossos colegas do Giancarlo e a Diana falando, principalmente, o disclosure ele tem que vir de um processo de comunicação transparente, de uma comunicação empática, de falar a verdade, né? Essa relação humana que existe dentro do sistema de saúde, ela já vem baseada nesses princípios de confiança e respeito,
e que pressupõe que a gente diga a verdade, acima de tudo. Tá? Eu não posso ocultar os acontecimentos, eu não posso ocultar, principalmente, os acontecimentos que interferem no plano de cuidados de um paciente. Ele deve fazer parte desse cuidado, tanto ele como a família, ele deve fazer parte da revelação desses acontecimentos e, principalmente, do que eu preciso fazer a partir daquele evento adverso. Tá? Se é um paciente que sofreu um dano, que vai precisar de ações de mitigação, o que eu faço a partir de agora para mitigar os danos finais? Ou para esse paciente ter um plano de cuidado ajustado e que ele não sofra com mais consequências desse evento adverso, né? O disclose, ele tem que fazer parte de questões de discussões éticas, jurídicas. A gente falou, ainda existe muito medo, né, dos processos judiciais, existem muito medo de, esse caso eu não vou abrir, esse caso eu vou abrir. Não, ele tem que fazer parte da cultura de segurança do serviço, ele tem que ser uma comunicação diária e que seja aplicada a todos os casos. Eu não tenho que avaliar peso das situações e dos eventos para saber se eu falo ou se eu não falo abertamente sobre esse caso. Tá? Eu marquei aqui mais algumas coisas, né, que foram faladas. Então, a gente tem a questão psicológica do processo de disclosure. Não é somente instituir um protocolo e falar cumpra-se. Eu preciso entender quem é o profissional que está mais preparado, capacitado para conduzir essa comunicação. Ela tem que ser empática, eu tenho que estar preparado para falar tudo que eu tenho de informações, o que já foi apurado até o momento, o que vai ser apurado futuramente. Eu tenho que estar preparada para ouvir o sofrimento dessa família. Tá? Muitas vezes o profissional se sensibiliza com o que está sendo falado, e isso é natural, faz parte da relação humana. Eu posso me chorar muitas vezes com algum fato, eu já vivenciei alguns disclosures onde realmente eu me sensibilizei, me vi no papel de mãe e chorei junto com a família. Não perdi o foco da comunicação, mas eu estava ali sendo empática, não sinto na pele o que ela está sentindo, mas eu pensei um pouco, e se fosse comigo? Aí, às vezes, é nessa comunicação empática que a gente tem que se colocar no lugar e fazer realmente ações de aprendizado, fazer o objetivo real do disclosure, né? Estar preparada para ouvir a experiência daquela família, daquele paciente, e através dessa fala, o que eu posso fazer agora para mudar? O que eu vou construir nos meus processos para que isso nunca mais aconteça? Porque eu não quero mais ver uma família sofrendo, eu não quero mais ver um paciente sofrendo, tá? Então, esse é o objetivo principal do disclosure, estar preparado para conversar e ouvir. Ter ou não ter um processo judicial é uma consequência de um disclosure bem feito, ou às vezes de um disclosure não feito, né? Porque muitas vezes a gente vê isso. Não revelar a verdade pode trazer consequências muito piores para o profissional e para o serviço. Então, eu tenho que proteger e ter resiliência em cima do meu sistema, de estar preparado para essas situações, abrir o que aconteceu e juntos construir o que vai ser feito de melhoria nos meus processos. Tá? Eu anotei mais algumas coisinhas aqui que foram faladas, né? Então, quando a gente pensa em construir um processo de disclosure, eu tenho que pensar em alinhar quais são os objetivos, quais são as expectativas daquela família, daquele paciente no momento ali da reunião. Eu tenho que trazer explanação de fatos mesmo, o que eu tenho de concreto, o que eu já apurei, o que não posso trazer informações que não são verdadeiras, né, fidedignas. Então, se eu não sei o que aconteceu, eu vou falar para eles, não sei, vamos apurar, estamos abrindo uma análise interna que é feita em tais etapas, com tais ferramentas, e assim que terminar a análise, a gente volta para conversar com vocês. Então, muito legal quando o Giancarlo nos passou, olha, prometo uma devolutiva ali em até 45 dias, porque eu vou apurar os fatos, eu vou entender com maior clareza o que aconteceu. É uma oportunidade, não tem que ter uma oportunidade para o paciente familiar falar sobre a sua experiência, né? Ele relatar. A experiência do paciente tem que servir para mudar processos, para poder trazer mais valor para a assistência que a gente está prestando. Tá? Eu tenho que explicar o que vai ser feito para manejo desse evento, tanto clínico como processual. Então, o paciente vai precisar de medidas adicionais, vai precisar de uma cirurgia, de um tratamento adicional, ele precisa se proteger de alguma outra maneira no futuro para não ter novos danos decorrentes desse evento adverso. Vamos dizer, faz de conta que foi transfundindo um hemocomponente com um fator RH divergente do que é o paciente. Não teve um dano imediato, mas ele precisa ter algum ponto de atenção para o futuro, se ele sofrer novas transfusões, eu tive alguma sensibilização ali, alguma outra situação que vai me botar em risco. Então, eu preciso ter clareza do que aconteceu e o que pode acontecer no futuro para o paciente participar dessa decisão e, principalmente, participar desse cuidado dele, dessa gestão de risco dele e cuidado. O pedido de desculpa, de repente, é um fechamento do disclosure, né? A gente passa tudo o que foi feito, fala tudo o que vai ser feito, e o pedido de desculpa é um fechamento com aquela família.
da gente ter essa empatia, de se colocar no lugar que não era o objetivo para a gente causar o dano para aquele paciente, para aquela família, né? Vou trazer um pouquinho, então, como o Estado também está se preparando para isso. Vou pedir para o Sérgio subir a apresentação, porque quando a gente fala dos desafios profissionais, dos desafios de serviço, e para um sistema de saúde tão complexo como São Paulo, né? Como que a gente se prepara para conduzir um disclosure, para implementar um processo de disclosure num estado tão grande, né? Então, quando a gente fala de São Paulo, primeiro a gente tem essa distribuição, né? São 645 municípios, nós temos 18 regiões de assistência à saúde, que a gente chama das RAS, tá? E aí a gente olha um pouquinho de como está distribuído esses serviços, né? Então, aqui vocês veem no gráfico, a gente tem uma percepção maior aí de serviços privados, serviços filantrópicos e serviços públicos, né? Então, essa é a nossa composição de serviços dentro desse território tão vasto. Aqui tem um pouquinho da distribuição desses estabelecimentos, porque a gente tem múltiplos perfis de estabelecimentos, né? A gente tem desde os hospitais especializados, hospitais gerais, clínicas, serviços de atenção básica, pronto atendimento, tá? Então eu preciso entender também um pouco dessa distribuição dentro da minha região, regiões que têm um conteúdo maior de serviços, como a gente olha ali a capital, como também como que está lá no interior, nos extremos do estado, em composição de serviços, porque a minha ação tem que ser pertinente ao perfil daquela região e ao perfil daqueles estabelecimentos. Eu não posso achar que simplesmente um processo de um programa de qualidade e segurança vai atingir da mesma maneira todos os serviços e todos os níveis de atenção. Eu preciso conseguir entender essa complexidade para poder dispor de ações mais estratégicas em cada região. Quem é o braço e as pernas, né? Quando a gente fala de programa de qualidade e segurança, quem são os braços e as pernas que vão estar nos representando dentro dos serviços? São os núcleos de segurança do paciente. Então, o primeiro passo aqui na Secretaria foi entender como estão a composição desses núcleos de segurança. Como que eu posso articular essas estratégias dentro dos serviços, porque eu não tenho pernas para rodar dentro de todos os estabelecimentos. Então, eu preciso garantir que as pessoas mais capacitadas e mais habilitadas estejam dentro dos serviços conduzindo as nossas estratégias. Então, os núcleos são as nossas ferramentas instituídas. Hoje, quando a gente olha no panorama do Estado de São Paulo, a gente tem uns 2.300 núcleos cadastrados dentro do CNES, que é a nossa base regulatória. E quando a gente vai olhar como que está funcionando esses núcleos de segurança, como que estão esses serviços conduzindo esses núcleos, a gente vê que tem só 592 serviços, os núcleos, né, dentro de serviços de saúde, usando os meios de notificação para nos comunicar o que está acontecendo de eventos adversos. Em cima do diagnóstico desses eventos, a gente articula ações e estratégias para reduzir danos. Então, a gente tem a grande maioria dos serviços, 1.700 núcleos que existem cadastrados nem se manifestam, são o que a gente chama de silencioso. E outros 106 mil serviços que são elegíveis a RDC 36, nem tem núcleo cadastrado. Então, como que eu posso falar de uma comunicação aberta, de uma comunicação transparente, se eu nem sei o que está acontecendo dentro do meu estado, né? Eu nem tenho esse panorama de eventos. O pouco que eu tenho de panorama, eu trouxe aqui para nós, né? A gente tem já um total, nesses 10, 12 anos de Notivisa, nós temos 270 mil notificações colocadas no canal 2.0. A gente vem numa crescente, mostra que os serviços estão aderindo, né, estão fazendo as suas notificações, mas ainda não representa a realidade. A gente sabe do potencial que é o Estado de São Paulo e a gente sabe do que acontece no dia a dia dentro dos nossos serviços. Então, a gente sabe que esse número não é a realidade, ele expressa parte do que está acontecendo, tá? A gente tem uma média diária de notificações de 204 manifestações dentro do canal 2.0. 197 sendo novas notificações, as outras sendo retificações. E aí a gente vai entender o quanto que isso está impactando de danos aos pacientes, né? Então a gente vê que ainda nenhum dano, mais ou menos uma média de 41 notificações dia, o leve 137, moderado 19, grave 3, óbito 2 e never event 3, tá? Então essa é uma média diária. Se a gente parar para refletir um pouco, como que está acontecendo isso no seu serviço? Quanto que você fecha de eventos por mês? Reflete a realidade? A gente sabe que não, tá? Então um dos passos aqui da Secretaria é começar a trazer essa cultura de segurança, trazer essa oportunidade de aprendermos através da notificação
para junto a gente ter essa comunicação aberta também entre profissionais, entre sistema e entre serviços. E a partir dessas informações, a gente trabalhar mudança dentro dos nossos processos. Tá? O que a gente tem de base regulatória, que já nos apoia em requisitos de qualidade e segurança, que já trazia ali dentro das suas descrições, já falava da comunicação aberta, já falava do direito do paciente em saber sobre os seus cuidados e sobre seus agravamentos de saúde. Então, a gente tem, desde 1990, a Lei 8078, que já fala de proteção do consumidor. Então, ele fala do direito do consumidor saber a verdade, poder saber sempre que tiver um desvio, um acontecimento atrelado ali ao seu processo, ao seu serviço. A Lei 8080 de 1990, que dispõe sobre as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde. Tá? Estou falando de recuperação da saúde também. Eu tenho que ter essa comunicação aberta. Aconteceu o evento? O que aconteceu e o que eu vou fazer para promover sua saúde ou mitigar os seus danos a partir de agora? A RDC 63, que já fala das boas práticas, né, os requisitos de boas práticas dos serviços. Então, eu preciso ter processos de qualidade e segurança, preciso discutir estrutura, processo, resultado e preciso falar de segurança do paciente. Já são artigos bem descritos dentro da RDC. A resolução de 2012, que fala aqui da construção dentro do núcleo da Secretaria Estadual, da política de humanização. Então, eu falo um pouco desse contexto da humanização, de colocar o paciente como facilitador ali do cuidado, como articulador do seu cuidado e garantindo essa articulação em rede. Tá? Então, já é uma política que nos apoia muito nesse processo como paciente, dele estar conduzindo e estando envolvido no seu processo de cuidado. A portaria do Ministério de 529 de 2013, que traz o Programa Nacional de Segurança do Paciente, é a nossa base, né, de trabalho aí há 12 anos, e aí a RDC 36, que traz, né, institui as ações para a gente atender todo esse programa de qualidade e segurança. Daí que falava da necessidade de criar os núcleos de segurança do paciente. Em 2017 veio uma portaria de consolidação para trazer um pouco sobre os direitos e deveres dos usuários de saúde, e aí a gente fala muito forte, né? É direito do usuário de saúde, assistência segura, tá? A proteção dos agravos de saúde. Então, tem total relação com tudo que a gente está conversando aqui hoje. A política estadual de saúde, que está nesse quadriênio ainda vigente, que fala do compromisso do governo de São Paulo com as questões de promoção de saúde, com a gestão do Sistema Único de Saúde, e a política estadual de segurança do paciente, que foi o convite que eu recebi e vim aqui para a segurança, que vai ser a nossa consolidação, né, de toda essa base regulatória, de conseguir apoiar os serviços de saúde, apoiar os profissionais a implementar realmente as estratégias de qualidade e segurança, né? A gente conseguir trazer incentivos e pactuações de ações que realmente façam essas estratégias serem efetivas, serem duradouras, tá? E sempre pensando nessa resiliência do sistema como um todo. Tá? Bom, eu acho que eu falei um pouquinho da proposta do Estado de São Paulo, né? Fico aberta para a gente conversar um pouco mais aqui nos questionamentos, falar um pouquinho dos desafios, falar um pouquinho mais de experiências sobre o disclosure, discutindo com vocês aí, tá? Agradeço bastante a oportunidade de fala. Nossa, Maria Cecília, quanta responsabilidade, hein? E se é que podemos dizer que é complexo e o desafio é grande, eu imagino aqui o quão deve estar denso todo esse trabalho, né? Porque sabemos que quando a gente fala de instituições privadas, eu trabalho numa rede hoje que compõe 25 hospitais, e eu posso falar aqui com bastante segurança da diversidade, né, cultural, a diversidade de maturidade de processos, e alguns hospitais a gente tem um processo seguro ali, que a gente sabe que tem todo arcabouço, né, do que se preconiza, né, instituído,
mas quando a gente tem uma visibilidade a nível estado, isso se multiplica muitas e muitas vezes, né? E pelos números que você traz, a gente vê ainda que tem o desafio da corresponsabilização, né? E esse trabalho que não é fácil da segurança psicológica, né? Do colaborador para trazer à tona aqui as notificações. Então, é uma notícia maravilhosa, estou encantada aqui, parabéns aí pela iniciativa, né? Acho que merecemos, né, enquanto pessoas, né, enquanto possíveis, né, usuários aí do Sistema Único de Saúde, então vejo que é um grande avanço, mas um grande desafio também, mas o que importa é começar, né? Então, parabéns, gostei bastante aqui dessa visão que você nos trouxe. E agora nós vamos seguir aqui para as perguntas, muitas dúvidas, o pessoal tá mandando aqui, vamos tentar aqui nessas meia hora, tentar otimizar aqui para a gente atender aqui todo o volume de dúvidas. Eu vou juntar aqui algumas perguntas para ser um pouco mais breve, para a gente tentar atender aqui pelo menos a maioria. A primeira pergunta eu vou direcionar para o Giancarlo. A pessoa traz uma historinha, né? Então, no caso do evento ter ocorrido e não ter sido notificado e recebermos a informação após a alta através da reclamação no SAC, você considera realizar o processo de disclosure com esse paciente, chamando, conversando, ouvindo como foi? E vou juntar mais uma pergunta que dá para a gente englobar. E quais são os critérios para definir a aplicação do disclosure, já que pode ter um evento leve, né, que é o caso relatado acima. Nesse caso, existe alguma definição? A gente faz alguma segregação? Como que é esse processo? Tirar do mundo aqui. Excelente pergunta, Ni. Excelente pergunta. Acho que o primeiro ponto é se nós estamos indo realizar o disclosure após um saque, significa que provavelmente nós já começaremos com o pé esquerdo, né? Porque essa família deveria ter sido abordada por nós, ao invés de nós aguardarmos uma reclamação e uma sinalização por parte da família para nos mobilizarmos a realizar o disclosure, né? Então, a ideia é sempre tentar realizar o disclosure com antecedência, o mais rápido possível. Disclosure inicial, nós colocamos um prazo de até 24 horas para realizar. De preferência, realizar nas primeiras horas. Essa é o nosso protocolo. Às vezes escapa, às vezes escapa. Um fator confundidor que eu acho que foi trazido aqui é que às vezes o disclosure é feito pelo médico. Eu já fiz, eu já falei com a família, eu tenho intimidade, e eu falei. Ou às vezes ele acaba sendo feito de forma inapropriada. E aí a gente acaba aceitando isso como um disclosure e depois isso desenrola de uma maneira menos favorável, sabe? O médico fala, eu já falei, meu paciente tem um relacionamento bom, precisa abordar esse médico, o que você disse, como você construiu, como os próximos passos foram construídos, né? Então, o disclosure inicial ele é muito importante, porque a forma como ele é construído vai facilitar o restante de todo o processo. Respondendo à sua segunda pergunta, quais são os critérios? Puxa, é difícil de dizer para você, sabe? Porque tem inúmeras variáveis. Primeiro, a gente considera um evento em que tenha um dano para o paciente, seja um dano temporário ou um dano definitivo. Isso você já tem uma base
no momento em que o evento ocorre, né? Então, se ele é um near miss, se ele é um evento leve, se ele é um evento moderado, mas a depender do evento, você já sabe se foi um evento grave, catastrófico, ou pelo menos um evento mais sério. Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que normalmente, no momento em que o evento ocorre, você já tem uma certa noção de que, puxa, a gente poderia ter feito diferente, a depender do caso. Né? Então, por exemplo, uma falha de bomba. A bomba falhou, o paciente deixou de receber uma droga vasoativa e evoluiu com uma parada. Bom, aqui você já sabe que, por mais que não tenha um evento, que o paciente saia bem, saia ótimo, etc., a bomba parou. Então, isso, de certa forma, já tem uma responsabilidade sua dentro deste processo. Então, este bom senso, ele aparece em cada um dos casos. Um outro ponto a considerar é também a reatividade da família. E o que a família joga para você no momento zero, sabe? Então, existem casos em que a situação já é tão bélica, e existe um desconforto tão grande por parte da família que até começar um disclosure se torna difícil. E às vezes é melhor aguardar. E às vezes, quando você aguarda, você se arrepende no futuro. Às vezes você fala e se arrepende no futuro de ter falado. Então, a verdade é que, assim, no disclosure, pelo menos a nossa impressão, não existe um caminho da pedra que seja único e que funcione em 100% dos casos. Já me arrependi de ter feito, já me arrependi de não ter feito. É algo complexo. Tem que ter muita relação e o sentimento que existe naquela hora, a forma como você enxerga o cenário naquele momento e a forma como você consegue enxergar um pouquinho o futuro dentro daquilo que você tem em mãos. Mas eu não tenho uma fórmula mágica para passar e falar, aciona sempre nesses critérios. Mas a verdade é que, assim, se for colocar numa balança, o arrependimento por não ter feito é sempre maior do que aquele de ter feito, sabe? Então, eu sempre recomendo que você fale, que você converse, que você engaje, porque o resultado tende a ser melhor. Ótimo. Então, não existe receita pronta, né? Puxa, não existe. Vamos lá, para a próxima pergunta. Agora, eu vou direcionar para a Diana. Diana, como sensibilizar a direção da organização sobre a importância da implantação do disclosure? Olá. Boa pergunta. De fato, a qualidade, a segurança do paciente, ela não caminha sem apoio da direção, né? É muito de cima para baixo. Acho que começa por eles, inclusive, o entendimento, né, o discernimento e a relevância. Então, eu acho que são os esclarecimentos, né, os dados, isso é muito importante. Quando a gente começa a levar para a direção a análise dos eventos, com a riqueza dos detalhes, né? E com o entendimento ali, trazendo o entendimento de quais são as barreiras que deveriam ter sido implantadas e que, se acontecesse, isso não aconteceria novamente. Quando a gente faz um monitoramento adequado desses dados, onde a gente consegue informar a diretoria da queda de eventos antissignificativos, porque eu entendo que os eventos eles sempre vão acontecer. O que a gente não pode se conformar é ter sempre os mesmos eventos pelos mesmos motivos. E aí, quando a gente consegue ir monitorando estas informações e trazendo estes esclarecimentos para a diretoria, automaticamente você vai gerando ali uma mudança de cultura, né? Porque a diretoria do hospital, ela é pelo paciente da mesma forma. O que falta muitas vezes é esclarecimento, informação, dados,
E com o disclosure não é diferente. É trazer, de fato, né, estatisticamente, o impacto que isso gera para a instituição, tanto com relação à qualidade, a técnica, né, a qualidade assistencial, a percepção do paciente, o monitoramento ali da experiência do paciente e, consequentemente, né, isso gera a rentabilidade. Geralmente, é dessa forma que a gente trabalha e consegue trazer a diretoria para dentro do time. Excelente. E no fim é realmente na fidelização desse paciente, né? O que você disse, é a rentabilidade. Vamos lá. Maria Cecília, quais são os desafios para se instituir uma política de disclosure num estado tão grande, né? Pensando em serviços públicos. E como seria a expansão qual a estratégia para expandir esses serviços em todo o território do Estado? Acho que você já deu uma pincelada ali, mas de forma prática, né? Acho que deve ter alguns dos nossos ouvintes aqui, né, dos nossos profissionais que devem estar atuando e esperando aí, ansiosos, né, para esse momento. Obrigada pela pergunta. Quando eu cheguei aqui na secretaria, a primeira dificuldade foi conseguir entender os nossos dados. Eu acho que em cima de dados, né, não tem argumento. Então, quais são os nossos dados de segurança do paciente? E aí, o primeiro desafio foi isso, enxergar que a gente não tinha núcleos instituídos dentro de uma grande maioria dos serviços, ou pelo menos dentro de serviços prioritários, né? Porque é o núcleo que vai fazer a nossa estratégia no dia a dia, né? Então, primeiro foi conseguir entender como que estava distribuído dentro do Estado de São Paulo esses núcleos, como que estava a maturidade dentro desses serviços, quando a gente fala de estratégias de qualidade de segurança, quando a gente fala de cultura de segurança, então como que está a maturidade desses serviços e entender um pouco o que a gente tem de ferramentas para capacitar, então, porque eu quero fortalecer esses núcleos, quero fortalecer as estratégias de segurança, mas eu preciso dar capacitação para essa minha força de trabalho, né? Então, primeiro foi entender o que existiam já de materiais, o que a gente conseguia construir num curto período de tempo aí de base sólida para desenvolver essas habilidades, desenvolver o conhecimento desses, tanto dos gestores, como também dos profissionais. E pactuar dentro do território. Nós estamos como secretaria, nós temos uma parte do serviço sobre nossa gestão direta, outros serviços estão sobre gestão de organizações sociais e a grande maioria dentro da gestão municipal. Então, a gente tem que conseguir articular e pactuar entre todos esses entes. Então, não é uma coisa que vai ser imposta somente por nós, construída e validada somente por nós. A gente tem que formar esses grupos de trabalho, a gente chama de grupo de trabalho bipartite, e junto com as coordenadorias aqui na secretaria, fazer essas validações. Então, a primeira estratégia está sendo a ferramenta de capacitação. Vamos capacitar, vamos fortalecer nossa força de trabalho, vamos conseguir ter pessoas dedicadas e com conhecimento suficiente para articular as estratégias de qualidade e segurança dentro dos serviços, e aí a gente vai aumentando, né, essa amplitude de trabalho. A gente está com um cronograma aí de oficinas que estão correndo o território, a gente vai em loco dentro daquelas regiões de saúde, convida tanto as visas municipais, né, que a vigilância é um dos nossos grandes gestores aí de segurança do paciente, convida os gestores dos serviços de saúde, e nesses que a gente já sabe que tem núcleo de segurança instituído, convida também os núcleos de segurança. E aí a gente apresenta todo o panorama, abre mais esses números de notificações, como que está o panorama desses eventos adversos, quais são os fatores contribuintes, quais são os indicadores que nós temos de segurança do paciente, e começa a trazer um pouquinho das estratégias do programa. Nós já tivemos aqui um movimento grande que vai nos ajudar bastante aqui no Estado, que foi a adesão ao painel de indicadores da ANAP. Então, a Secretaria de Saúde de São Paulo fez a adesão com a ANAP. Nós vamos construir um painel para poder fazer esse bench, esse comparativo entre outros estados e outros serviços, para entender como estão nossos resultados. E usar esse bench, né, como uma ferramenta de aprendizado, como uma ferramenta de melhoria contínua. Então, também a gente está estimulando e preparando todo o serviço, né, estimulando serviços e preparando essa base de dados para poder ter esse painel de indicadores aí estaduais com comparativos dentro da ferramenta da ANAP. Tá? E muito junto da educação permanente do Estado e com a Escola de Saúde Pública, de trazer
essas capacitações para dentro da nossa força de trabalho. E principalmente gestores, né? A gente fala, não tem como falar de qualidade de segurança se os gestores não comprarem junto conosco o compromisso, né, e estarem aceitando cultura justa, cultura não punitiva, cultura de segurança, apoio à segunda vítima, né, e padronizações de processos seguros. Muito bom, muito bom. Vamos lá. A próxima pergunta eu vou direcionar para o Giancarlo. Durante o processo de implantação do Disclosure, quais foram os tipos de eventos adversos inicialmente selecionados para a sua aplicação? A equipe iniciou a prática com eventos de menor gravidade, como aqueles que resultaram em danos leves aos pacientes, ou optou por começar com casos mais graves, incluindo óbito? Pergunto com o objetivo de entender o desenvolvimento da inteligência emocional, o equilíbrio emocional, da sensibilidade e da experiência prática da equipe envolvida. Uma super pergunta. Eu, sendo bem honesto, assim, foi no susto. Normalmente essas coisas são criadas mediante uma crise, né? Então, ocorreu uma crise, né? Esse é um caso super emblemático para o Einstein, né? E após este caso, que foi fortalecido toda essa área de gerenciamento de risco, essa área de disclosure. Então, o nosso caso inicial foi um caso catastrófico, e todos os casos subsequentes em que entrou uma equipe para realização de disclosure foram casos graves ou catastróficos, raramente casos leves. Então, não houve uma curva de desenvolvimento pensando na parte emocional da equipe e um crescimento. Não, na verdade, começou com casos muito difíceis, casos muito complexos, e o desenvolvimento da equipe foi, na verdade, vivenciando esses casos duros. Então, não teve a oportunidade realmente de fazer um crescimento leve, construtivo, com casos leves, aumentando a complexidade. Ótimo. Não sei se respondi. Com certeza. Então, aqui, Giancarlo, teve um motivador, né? E, ao contrário da tendência aqui, pelo menos da pergunta, né? Porque me parece que você treinar com casos menos emblemáticos, né? Ou que não são catastróficos, me parece que você vai desenvolvendo essa habilidade com maior facilidade. Mas no caso que você traz aqui, a segregação inicial eram com aqueles casos que geraram algum dano maior, né? Sim. A verdade é que o gerenciamento de risco, de uma forma geral, aqui no hospital, e muito do que eu tenho lido, ele ainda é muito reativo, né? Então, o nosso aprendizado, acho que a Day até trouxe isso também, de certa forma, ela até falou, casos novos acontecerão, que nós não podemos deixar viver casos velhos novamente. Então, isso mostra ainda o quanto que é reativo, né? Então, nós aprendemos com os casos velhos e evitamos que esses casos aconteçam de novo. Mas ainda não temos todas as ferramentas para evitar que casos novos aconteçam, né? A gente tenta criar uma cultura, o que a Maria Cecília trouxe, né? Uma cultura não punitiva, uma cultura de aprendizado, na tentativa de construir um risco preventivo. Mas a verdade é que o risco é reativo ainda, ou na maior parte das vezes ele ainda é reativo. Então, é natural que o aprendizado aconteça dentro desses casos, né? E os casos acabam sendo muitas vezes graves e catastróficos, né?
Então, o aprendizado do disclosure, do gerenciamento, ainda está relacionado a casos complexos. Quem sabe um dia a gente consiga evoluir, tratar de forma preventiva e ter esse tempo hábil para treinar com casos mais leves até casos mais complexos. Excelente. Beth, se eu puder, posso fazer uma consideração, pegar a fala aqui do Giancarlo? Fica à vontade. Pode. Eu acho que foi bem preciso isso que você falou. A crise nos movimenta. Muitas vezes, os processos de disclosure são construídos após uma crise, um evento de maior criticidade. E ok isso acontecer. Às vezes, a gente precisa sentir um pouco, né, esse medo, essa angústia para poder se movimentar e querer buscar algo que nos ajude e nos fortaleça. Eu já vivenciei em outras instituições dessa maneira, a gente construir um processo de disclosure após um evento catastrófico, um evento de maior criticidade. Mas acho que dali vem um aprendizado que a gente fala, tanto o aprendizado de mudar o nosso processo, como também de construir estratégias que permitam a resiliência, né, e a proteção de toda a instituição e de todos os seus profissionais e pacientes que ali dentro tem. Então, nós começamos também com algumas situações, depois de eventos de maior criticidade, situações que foram pactuadas, que eram inegociáveis. Olha, esses eventos, se muda a clínica do paciente, se tem uma necessidade de ajuste de plano de cuidado, se tem um risco assistencial, se tem um risco de imagem, essas são condições qua non, vai ter que ter disclosure. E para essas condições, a gente monitorava o tempo entre a percepção do evento e a ocorrência do disclosure. Ele até alimentava um painel de indicadores que eram painéis de cultura de segurança. Então, ele fazia parte desses indicadores que mediam a maturidade de segurança da instituição. Então, eram condições inegociáveis. Para todas essas, deveria haver o disclosure, um disclosure formalizado e pactuado e inserido dentro do prontuário do paciente, tá? Ele ficava dentro do prontuário. As outras situações de menor gravidade ou que não mudavam o desfecho clínico do paciente, não necessitavam de uma mitigação assistencial, a gente treinava um time de disclosure, que a gente chamava, que eram vários representantes da operação, para eu garantir que eu tivesse esse time disponível 24 horas por dia, 7 dias de semana, onde eles iam fazer esse processo de comunicação. Eles já tinham treinamento de fala, já tinham vivenciado situações de simulação, sabiam como conduzir melhor, o que evitar falar, o que falar, e principalmente não combinar nada que não esteja dentro da sua alçada de responsabilidade, né? Porque às vezes as pessoas querem prometer algo para a família e depois não conseguem cumprir, o que fica pior ainda, e aí sim eu venho a ter desfecho, né? Então a gente combinava quais eram as situações, quem era o time que entrava nessas situações e ia fazendo o treinamento. E o indicador foi uma importante ferramenta para a gente entender o quanto estava sendo maduro tudo isso que estava sendo desenvolvido. Então a gente via que estava crescendo o número de disclosures junto com outros indicadores que mostravam essa maturidade de cultura de segurança. Tá? E assim, não era só os eventos que eram notificados. Eu não preciso ter a percepção ou da família ou da operação para poder fazer um disclosure. Qualquer um que identificasse a situação, sendo notificado ou não para o núcleo de segurança, sendo colocado ou não em ouvidoria, percebi que houve um evento adverso, que muda a clínica do paciente e que eu tenho algo a ser falado ali, que eu preciso falar para o paciente, olha, isso foi decorrente da assistência, a partir de agora a gente vai fazer... Era obrigatório ter o disclosure conduzido, tá? Não precisava esperar a notificação acontecer. Muitas vezes o disclosure era feito antes de ter qualquer tipo de notificação interna. Excelente. E Maria Cecília, enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? Isso é o que a gente deseja, né? Isso reflete a maturidade realmente da instituição, né? Cultura justa e ali livre de qualquer punição. Porque você vê que no seu relato aqui tem uma abrangência geral, independente de onde apareça esse evento, né, essa notificação. Muito bom, excelente aqui o seu relato. A gente está caminhando aqui para os 5 últimos minutos, vou deixar aqui uma pergunta mais aberta, e aí muito mais da experiência de cada um, né? O pedido de desculpas, ele acaba ocorrendo desde o disclosure inicial e não somente no desfecho. Se a gente já pedir desculpa desde o início, fica parecendo que estamos assumindo a falha. Qual é a opinião de vocês, ou de forma prática, qual que é a leitura de vocês em relação a essa questão? Posso contribuir?
Eu queria só voltar um pouquinho na pergunta anterior, e é uma dica, assim, né? Algo que a gente faz esse link com a ouvidoria. Então, quando chega qualquer situação via ouvidoria, via pesquisa de NPS, já sinalizar, né, para o núcleo de segurança do paciente, e a notificação ela pode ser feita, inclusive, pelo próprio administrativo que recebe ali esses depoimentos e entende que ali ocorreu ou poderia ter ocorrido um dano para o paciente e já starta a questão da notificação. Então, independente do momento que a notícia chega, a gente faz o registro e inicia, né, o protocolo de Londres e já pensando numa possível necessidade de um disclosure. O critério, de fato, ele fica mais subjetivo, né? O mundo ideal seria que a gente ficasse com os near miss, né? Antes de acontecer, a gente já pudesse ser preventivo. Mas, de fato, né, na nossa cultura, na nossa realidade, a gente ainda não consegue caminhar dessa maneira. Com relação à pergunta atual, quando a situação acontece e a gente já percebe ali, né, o desespero, o desconforto, enfim, familiar, a primeira abordagem, a gente não assume a culpa, a gente apenas, né, lamenta o ocorrido e se coloca já à disposição da família, se comprometendo a fazer uma análise detalhada do que aconteceu, né, conversar com todos os envolvidos, entender o que aconteceu e se compromete a entregar essa devolutiva para a família dentro de um prazo de 45 dias, no máximo, né? E, obviamente, quanto antes a gente conseguir concluir essa análise e fazer esse reporte, melhor ainda, porque a gente vai entender que nesse período de 45 dias a família, né, está lá angustiada, aguardando uma resposta. E aí, apenas no final da análise que a gente pode, de fato, né, dar essa devolutiva, e talvez a devolutiva não seja um pedido de desculpa, né? Talvez a gente encontre ali na investigação que o evento não aconteceu por uma falha de processo, mas por uma condição clínica desfavorável do paciente. Se eu puder também contribuir. Desculpa. Vai lá. Não, por favor. Eu ia contribuir também que, assim, que o pedido de desculpa ou a assunção de uma culpa não é nem a questão, não é nem deveria fazer parte como é regra de um disclosure, você tem que pedir desculpa, você tem que assumir a culpa. Não. Eu acho que a gente tem que alinhar as expectativas, né? Tem que estar disposto a ouvir a família, entender o que a família, quais são as dúvidas, o que ela quer ouvir daquele serviço, quais são os esclarecimentos. Nós temos que mostrar o nosso compromisso com a mudança do processo, com a segurança do paciente. Então, assim, olha, se for identificado falhas dentro do nosso processo, falhas que contribuíram, serão feitas as mudanças necessárias, não vai passar em vão esse caso. Então, muitas vezes é você mostrar o seu compromisso, a sua honestidade perante aquela família. O pedido de desculpa, muitas vezes é a consequência ali na conversa, como muitas vezes você não vai ter oportunidade nem de pedir desculpa. Aquela família não quer desculpa. Muitas vezes eles vêm, olha, eu quero nomes porque eu vou seguir um processo. Então, até o alinhar dessas expectativas tem que ser feito no começo da reunião. E muitas vezes a gente fala de cultura de segurança, então a cultura de segurança tem que estar presente com quem está conduzindo essa reunião. Eu já tenho que falar para ele, olha, esse é o momento de uma comunicação onde eu vou te revelar os fatos, eu vou falar sobre processos, não vou falar sobre pessoas. Se o seu desejo for ter nomes, não é nessa reunião que você vai ter nomes. Tá? E aí, se o paciente quiser, ele vai pedir prontuário em outros momentos e vai seguir com aquele desejo dele de processos judiciais, mas ali é um momento de transparência e de segurança, onde eu vou falar sobre os processos que o meu serviço tem, quais foram as primeiras informações que eu tenho de que podem ter levado ou não a esse evento ter acontecido, e principalmente o meu compromisso de que eu vou mudar esses processos e que isso não vai voltar a ocorrer. Então, acho que isso tem que ser ali alinhado, essas expectativas, logo no começo da reunião. Eu acho que só uma dica, se a pessoa que estiver fazendo o disclosure inicial sentir a necessidade de um pedido de desculpas ou sentir essa vontade, diga, talvez, sinto muito pelo que a senhora está passando, porque vocês estão passando, sinto muito por isso ter acontecido.
Sinto muito por vocês estarem vivendo isso, eu não gostaria que isso estivesse acontecendo. Mas não peça desculpas por algo que você não sabe ainda, né? Então, realmente, neste momento, por mais que você imagine que possa ter algo relacionado à conduta da sua instituição, né? No caso, enfim, ou sua, independente, não é o momento, né? Então, diga, sinto muito por isso ter acontecido, sinto muito por esse momento, não gostaria que isso estivesse acontecendo, mas não assuma nenhuma culpa ou peça desculpas por algo que você ainda não sabe. Sensacional. Acho que muito esclarecedor. Ainda temos várias perguntas aqui, bastante movimento aqui no chat, mas infelizmente o nosso horário aqui, inclusive, estourou. Quero agradecer a riqueza, né, de detalhes, de clareza, né, de praticidade aqui, que vocês trouxeram a temática. Certamente vai mobilizar aqui nosso público e certamente aqueles que irão assistir esse encontro aqui posteriormente. Então, muita gratidão aqui por poder compartilhar e aprender com vocês. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também o convite e à disposição, gente. Ótimo dia. Bom dia, obrigada a todos e à disposição também.